Eu quero ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Então abra comigo, por favor, a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 37. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 37. Eu vou ler até o versículo 39. Eu vou pedir que, por gentileza, você, assim que localizar, fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Isso. Achou? Fica de pé. Vê se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus. Se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, mostre para essa pessoa o local da nossa leitura. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, diz assim: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vou ler de novo o versículo 39. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora eu leio mais uma vez e quero ouvir você repetindo em seguida, bem alto e bem forte, o verso 39. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor, porque só o Senhor é Deus. Aplauda, aplauda e glorifica. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra será pregada agora. Eu me esvazio de mim mesmo, eu nada tenho para falar. Venha agora o Teu Espírito e tome a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder, unção, autoridade, e que esta palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. O Monte Carmelo é um monte que fica na costa de Israel, com vista para o mar Mediterrâneo. Diga-se de passagem que hoje o Monte Carmelo é um lugar muito bonito. Eu até pedi para separar imagens de como que é hoje. Se você pegar um avião e for hoje para Israel, com certeza vão te levar para ver o Monte Carmelo. De frente para o Monte Carmelo, essa foto que você está tendo aqui, ó, você está no monte, olhando de frente. De frente para o monte tem uma cidade muito grande, chamada Haifa. Olha que bonito. É bonito ou não é, pessoal? Bonito, né? Tem mais imagens aí? Olha aí. Aí você está vendo as costas, né? Olha que imagem bonita, hein? O Monte Carmelo, o monte da resposta de Deus. Muito bem. Esse monte foi palco de milagres feitos por Deus através de dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Diga aí, Elias e Eliseu.
esses dois grandes profetas do Senhor oravam muito no Monte Carmelo. Isso, é claro, tem um motivo, é porque a região aonde Elias atuava era mais próxima do Monte Carmelo. Então, por essa razão, ele orava lá. Mas o Elias, ele era conhecido por ser um homem ousado, um profeta que não tinha medo de falar a verdade de Deus, seja para quem fosse. Um profeta de confrontar mesmo. E ele confrontou ninguém menos do que o rei de Israel, o rei Acabe, a rainha de Israel, Jezabel, e todo o povo, todo o povo. Elias foi uma voz profética que se levantou para confrontar o povo que vivia no pecado da idolatria. O povo estava dividido na época de Elias, porque Jezabel e Acabe ensinaram o povo a adorar um falso deus chamado Baal. E esse povo rapidamente aderiu a essa falsa fé. Infelizmente, é muito fácil que as pessoas se desviem da verdade, né? Elias vai fazer uma fala aqui muito contundente, eu quero mostrar para você, o versículo 21, quando ele confronta o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Elias está falando: vocês têm que sair de cima do muro, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês. Vocês vão ficar com o coração dividido, uma hora servindo a Deus, outra hora servindo a Baal, até quando? Havia uma confusão linguística, porque a palavra Baal significa Senhor. E a forma como a gente se refere a Deus até hoje é como Senhor. Quando a gente vai falar com Deus, a gente chama Deus de quê? Senhor, não é mesmo? Então isso causava uma confusão na cabeça de muitas pessoas. Tinha gente que achava que quando falava com Baal, estava falando com Deus, porque Deus também chama de Senhor, e Baal significa Senhor, então eles achavam que era uma coisa só. Mas também tinha pessoas que eram mais instruídas, e que sabiam que Baal era um, e o Senhor, Deus de Abraão, era outro. Mas mesmo assim, continuava naquela idolatria. E Deus foi se desagradando disso. Se tem um pecado que Deus abomina, tem vários, mas um deles é a idolatria. Deus abomina a idolatria, porque o pecado da idolatria é algo que fere diretamente a Deus. Quando uma pessoa é idólatra, ela está tirando a glória que é de Deus e está dando aquela glória para o ídolo, para a imagem. Isso machuca o coração de Deus. Deus prometeu na sua palavra que iria castigar esse pecado de várias formas. Deuteronômio 28 mostra que uma das formas de Deus castigar o pecado da idolatria é enviando seca, falta de chuva. Quando você vê um lugar com muita seca, você tem que considerar que há um fator espiritual envolvido. A idolatria é punida por Deus com seca. Capítulo 28, versículo 23 de Deuteronômio, Deus anunciou a maldição que viria sobre o povo, caso eles desobedecessem a palavra do Senhor. Deus disse assim: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Terrível, não é? Ao invés de chuva, pó e poeira. O seu céu sobre a sua cabeça, de bronze.
A terra debaixo dos teus pés como que de ferro. O que é que nasce no ferro, hein? Só ferrugem, mais nada. Então Deus está dizendo, a tua terra vai ser como de ferro, vai brotar nada. O teu céu vai ser tão fechado como se fosse bronze. Vocês vão pagar caro por causa desse pecado. E isso aconteceu na época de Elias. O povo de Israel vai ficar 3 anos e meio. Quanto tempo eu disse? 3 anos e meio sem ver chuva. 3 anos e meio sem ver chuva é muito tempo, você não acha não? 3 anos e meio sem ver chuva? Eu fiquei uma época morando em Minas Gerais, e teve uma época lá que ficou cerca de 100 dias sem chover. 100 dias, direto. 100 dias sem chover. Nesse ano que ficou esse tempo aí sem chover, foi suficiente, 100 dias, 3 meses e meio. Foi suficiente para que cidades do estado de Minas Gerais ficassem em estado de alerta, cidades decretassem aquele estado de calamidade, porque começa a faltar água, vai ter problema sério. E grandes cidades como a capital, começando a aderir o racionamento. Você chegava em casa de noite, tinha água mais. A água era só durante o dia, encheu a caixa, bem, não encheu, à noite não tinha mais, fechava tudo. Isso 3 meses e meio. Imagina 3 anos e meio sem água. O que você acha que aconteceu com Israel naqueles 3 anos e meio? O gado morreu de sede. A plantação se perdeu, porque se você plantar e não chover, você perde a semente e não vai ter colheita nenhuma. As lagoas, os rios, os lagos, todos secaram. E o povo começou a perecer de fome, porque se não tem água, não tem comida. Como é que vai nascer frutos da terra sem água? Então o povo começou a perecer. E no auge daquela crise, aparece de volta Elias. Elias era o homem mais procurado de Israel pelo rei Acabe. Porque na cabeça do rei Acabe, a culpa por aquela seca era de Elias. Porque foi Elias que falou, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Se eu sou profeta de Deus, não vai chover mais. Até vocês aprenderem que quem manda a chuva é Deus. Então na cabeça do rei Acabe, a culpa por aquela seca é de quem? De Elias. Mas a culpa por aquela seca, na verdade, é de quem? É do rei Acabe, que ensinou o povo a ser idólatra, e de todo o povo que aderiu àquela idolatria promovida por Acabe. Então, se tem alguém nessa história que não tem culpa de nada, esse alguém é Elias. Mas como Elias não tinha nada a temer, mesmo sabendo que ele estava com a cabeça na guilhotina já, procurado pelo rei, ele se apresenta. E não só se apresenta, como promove um desafio suicida, loucura o que ele vai promover agora. Ele diz para o rei Acabe, reúna todos os profetas de Baal, todos, no Monte Carmelo. Avisa a tua mulher Jezabel, que eu estou chamando os profetas de Azerá também, mais 400. E eu, o único profeta de Deus, estarei no cume do Monte Carmelo esperando. Você aceitaria um desafio desse? Você faria um desafio desse? Eu contra 450? Eu contra 850? Hein? Pensa aí. Não precisava nem ter um milagre sobrenatural, não. Se aquele pessoal juntasse para bater no Elias, para lixar o Elias, ele sairia lá morto. Mas ele não teme pela própria vida, ele confia no Deus de Israel. Então ele chama os profetas de Baal e chama os profetas de Azerá. Os profetas de Azerá não foram, Jezabel não os enviou, mas o rei Acabe mandou os 450 profetas de Baal. Quando aquela multidão de falsos profetas chegou no alto do Monte Carmelo, e Elias sozinho, e a multidão estava lá, porque se tem uma coisa que o povo gosta de ver, é o circo pegar fogo, né? O povão foi para ver essa guerra, o povo foi para ver o que ia dar, e quando o povo ficou olhando, Elias falou assim, nós vamos fazer 2 altares,
Eu faço um altar para Deus, vocês fazem um altar para Baal. Eu faço um sacrifício para Deus, vocês fazem um sacrifício para Baal. Eu vou orar a Deus e vocês vão orar para Baal. Justo, não é? Só que tem um detalhe: nem eu ponho fogo e nem vocês. O Deus verdadeiro vai colocar fogo no altar. Aleluia. E aí o povo olhou aquilo e falou: ei, agora é que eu quero ver, o negócio agora vai pegar fogo. Vai mesmo, né? Vai pegar fogo agora, vamos ver o que vai dar. Aí Elias, muito gentil, falou: como vocês são maioria, né? 450 contra 1. Então vocês oram primeiro. Eu vou sentar aqui e vou ficar esperando. Aí Elias puxou uma pedra lá, ficou sentado, e os profetas de Baal começaram a clamar. Meu amigo, aquilo ali foi uma bagunça. Imagina 450 homens gritando. Imagina, 450 homens gritando. E a palavra diz que eles gritavam e clamavam e se cortavam, derramavam o próprio sangue, porque acreditava-se que os deuses, eles sentiam o cheiro do sangue humano e aquilo despertava eles. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Esses deuses que gostam de sangue, você sabe quem são, né? Sabe, né? Até hoje, os trabalhos mais pesados que são feitos nas encruzilhadas, nas mata-virgens e tantos outros lugares por aí, sempre tem sangue envolvido. Esses deuses aí que gostam de sangue são deuses coisa nenhuma, são demônios. Mas o povo estava cego, achando que aquilo ali era um deus. E os profetas de Baal clamaram a manhã inteira, diz a palavra. Até o meio-dia, eles clamaram a manhã inteira e não houve resposta nenhuma. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Volta comigo lá em Reis capítulo 18. E eu fico pensando que se 450 profetas clamando não foi suficiente para fazer Baal responder, imagina se um pobre coitado de um israelita daquele que estava no meio da seca sofrendo, dobrasse o joelho lá no meio da poeira e clamasse a Baal, será que ele ia ter resposta? Óbvio que não, né? Se Baal não respondeu os seus profetas, que dirá iria responder o povo? 1 Reis capítulo 18, versículo, olha só, o versículo 29. E sucedeu que passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não se iluda, meu amado, minha amada. Você que está me assistindo agora, não se iluda. Você pensa que os ídolos têm poder de responder à oração de alguém? Não. Por mais devota que uma pessoa seja, por mais fé que a pessoa tenha quando clama, o problema não é a fé de quem está clamando. O problema é a quem ela está clamando. Se a pessoa está clamando com muita fé, muita convicção, muita devoção, mas está clamando para o Deus errado, vai ter resposta? Não vai. Às vezes você vê aquela pessoa segurando aquele rosário com tanta força que parece que vai estourar aquelas bolinhas, né? Beijando aquele crucifixo com tanta devoção, sabe, abraçada com aquela imagem que você olha nos olhos da pessoa, você vê a fé que ela tem, transpirando aquela devoção. O problema é que ela está colocando essa fé toda num falso Deus, que tem boca mas não fala, que tem ouvidos mas não ouve, que tem mãos mas não apalpam. É pura perda de tempo. Esses homens aqui eram devotos, viu? Dedicados. Passaram a manhã inteira no sol quente, gritando, clamando, chorando, derramando o próprio sangue, fazendo de tudo para chamar a atenção do Baal, e não houve vento, não houve som, não houve resposta, não houve atenção, não houve nada. Não perca mais o seu tempo. Se você um dia fez orações a imagens, a ídolos, não perca mais o seu tempo. Só existe um Deus que responde, e é o Deus de Israel. Depois que Elias esperou até meio-dia, ele falou: agora é minha vez. E eu não vou ficar clamando aqui até o dia se pôr, não.
Vocês ficaram até meio-dia e eu não vou ficar aqui até 6 da tarde, até o sol se pôr, porque o que eu tenho para falar com Deus eu vou falar rapidinho. E Elias vai fazer uma oração que é tão pequenininha que a Bíblia me mostra a oração inteira de Elias em apenas 2 versículos. Você que está com o relógio aí, eu estou com o meu relógio aqui, vamos contar o tempo? Versículo 36. Solta seu cronômetro aí, ó. 8h32, vamos ler. Oração de Elias, versículo 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Não levou nem 2 minutos. Não levou nem 2 minutos a oração de Elias. Mas o que é que aconteceu depois que ele fez esta oração de menos de 2 minutos? Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vamos aplaudir bem forte esse Deus. Esse é o Deus que responde. Aleluia! Uma oração de menos de 2 minutos e teve resposta na hora. Por quê? Porque o que mudou não foi o tamanho da oração, e sim a quem a oração foi feita. Eu quero que você entenda uma coisa: a oração, ela pode ser longa, não tem problema nenhum em ser uma oração longa. Por exemplo, se você está no seu quarto, no seu momento a sós com Deus, você tem condição de passar meia hora em oração, faz isso. Vai ser bom demais para você, vai te fazer bem demais. Você pode, você vai dormir, às vezes a gente fica no celular ali 1 hora à toa, só olhando notícias, postagens, não é? Se você puder passar 1 hora em oração, é muito mais interessante que você ficar 1 hora no celular, fica isso. Mas haverão momentos na sua vida que você vai precisar de uma resposta de Deus ali na hora. E você naquele momento não vai ter 30 minutos para entrar no quarto, dobrar o joelho, apagar a luz, fazer aquela oração, tudo. Às vezes você vai ter 30 segundos para falar com Deus e precisar de uma resposta ali na hora. Deus pode responder, sim ou não? Respondeu Elias. O nosso Deus é esse Deus que te responde na hora que você precisa. Por quê? Porque Ele está vivo, porque Ele está olhando para você, Ele está vendo você, Ele está ouvindo você. Quando o povo viu aquele fato concreto diante dos seus olhos, ninguém mais teve dúvida. O verso 39 diz que o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Onde que esse milagre aconteceu? No Monte Carmelo. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa maravilhosa que Deus fez nesse mesmo Monte Carmelo. E você não precisa nem precisar trocar de lugar não, na mesma página que você está com a Bíblia aberta. Depois que Elias orou, o fogo desceu, o povo reconheceu que estava errado, o povo se consertou, assumiu que só o Senhor é Deus. Aí Elias falou: agora eu vou orar novamente. E aquele problema que vocês estão há 3 anos e meio querendo resolver, Deus vai resolver hoje para vocês. Qual era o problema que o povo estava enfrentando há 3 anos e meio? Qual era? Seca, falta de chuva. E eu te pergunto: algum ser humano na face da terra pode controlar o tempo? Pode? Não, ninguém pode controlar o tempo. Hoje nós vivemos num mundo moderno, onde existem satélites no espaço, e por meio desses satélites é possível fazer uma previsão do tempo, estudando o movimento dos
dos astros, dos satélites e tudo mais, a gente pode hoje entrar aí no seu celular e saber se amanhã vai chover, se vai fazer sol, aproximadamente quantos graus vão fazer, não é? A gente consegue ter esse tipo de informação. Agora, por mais que a gente tenha a informação dos satélites e tudo mais, ninguém consegue mudar ou prever com 100% de certeza. Às vezes essas previsões erram. E se Deus disser assim, eu vou surpreender todo mundo, está todo mundo esperando o sol e eu vou mandar chuva, pode acontecer ou não pode? Deus faz o que Ele quiser. Nenhum ser humano pode garantir com certeza, vai acontecer tal coisa. Isso hoje com satélites e com todos esses recursos. Imagina na época de Elias, o homem dizia assim, eu vou orar no monte, e tem 3 anos e meio que não chove, mas hoje vai chover, porque eu vou falar com Deus, e Deus vai responder minha oração, e a chuva que não cai há 3 anos e meio, vai cair hoje. Mas tinha que ser muito macho, né? Tinha que ser muito corajoso para falar uma coisa dessa, porque se der errado, e se não chover? Ia chover de gente em cima dele para bater nele depois, né? Falso profeta. Mas Elias, eu já te disse, Elias tinha comunhão com Deus. Elias tinha uma aliança com Deus. Aquilo que ele falava, Deus atendia. Então Elias vai para o monte e vai orar. Eu quero que você veja o versículo 42, parte B. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos. Ele se inclinou por terra e meteu o rosto entre os seus joelhos, ou seja, ele pôs o rosto no pó. E ele vai se humilhar na presença de Deus. E enquanto ele está ali naquela posição, com o rosto no pó, ele não levanta a cabeça para olhar para o céu. Ele quer continuar com a cabeça no pó, com o rosto no pó. Então ele chama o seu auxiliar e diz assim, vai do outro lado do monte e vê se tem algum sinal de chuva, que eu vou continuar aqui orando. Aí o auxiliar do Elias falou, pode deixar, profeta, que eu vou lá. Aí deu a volta no monte, olhando o céu, e o céu estava limpinho, não tinha nenhuma nuvem sequer para contar a história, aquele sol rachando, nenhum sinal de chuva. E ele volta lá e diz, profeta, não quero te desanimar não, mas não tem nenhum sinalzinho de chuva. Elias diz o quê? Volta lá que eu vou continuar orando aqui. E ele continua orando. E o garoto vai lá mais uma vez olhar, não vê nenhum sinal de chuva, volta para o profeta. Profeta, nenhum sinal de chuva. E o que ele diz? Vai de novo lá que eu vou continuar orando. E ele volta a terceira vez e o profeta continua. Ele olha, não vê nada, volta dizendo, o pobre do profeta já deve estar com a garganta seca de clamar, comendo poeira lá naquele monte, e não vai chover, olha o céu como é que está limpo. Ele diz, profeta, 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 não sei nem o que te fala mais, profeta, olha o sol, olha o céu, não tem uma nuvem. Mas volta lá que eu vou continuar orando. Sabe qual é o nome disso? Perseverança. Avisa quem está do lado assim, Deus quer que você seja perseverante. Tem gente que quer a bênção. Começa numa campanha de 7 semanas. Vem na primeira, vem na segunda. Na terceira já desanimou. Na quarta não vem mais. E quer a resposta. Elias vai ficar lá com o rosto no pó, clamando. Quantas vezes? 7 vezes, porque está escrito aqui no versículo 43. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Quando eu digo para você que a campanha de 7 vezes, de 7 orações, é uma campanha bíblica, é algo que está de acordo com a palavra, disso que eu estou dizendo. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem,
como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Dá um glória a Deus aí bem alto. Quando o auxiliar do profeta voltou lá pela 7ª vez, ele viu uma nuvem, mas era uma nuvenzinha tão michuruca, tão pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Olha o tamanho da minha mão aqui, eu acho que eu tenho uma mão até grande. Agora imagina a minha mão lá no alto do céu. De que tamanho você acha que ela ia ficar? Imagina uma nuvem do tamanho de uma mão. Às vezes se olha no céu, tem uma nuvem do tamanho de uma casa, né? E nem por isso chove. Às vezes se olha para o céu, tem uma nuvem que parece um carro, parece uma águia voando no céu, enorme. E nem por isso chove. Mas a fé do Elias é tanta, que quando dizem para ele assim: eu estou vendo uma nuvem, mas não te anima não. Calma, calma. É uma nuvenzinha de nada, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Queridos, para quem tem fé em Deus, um simples sinal que Deus dá já é suficiente para que a gente acredite que o milagre vai acontecer. Pode aplaudir o Senhor. Deus está lhe dando o sinal, recebe esse sinal. Elias levantou da oração na hora e falou: amém. Deus me respondeu. Corre lá e avisa o rei, para ele ir correndo para casa, para a chuva não lhe pegar no meio do caminho. Esse profeta era doido mesmo, hein? 3 anos e meio que não chovia, e ele mandou recado para o rei. Para o rei: fala para o rei correndo para casa, porque senão a chuva vai pegá-lo no meio do caminho. Isso é que é muita fé, né? Muita confiança. Mas o que aconteceu? Versículo 45: e sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Naquele mesmo dia. Foi só o profeta falar: avisa lá que a chuva está descendo. O céu fechou e veio aquela chuva. Mas não é uma chuvinha qualquer. Porque aqui em Natal tem umas chuvas que caem de vez em quando, que se você começar a caminhar aqui, antes de você chegar ali no Arena, já parou de chover, né? Uma chuvinha assim que não dá tempo nem de você ligar o limpador do carro, já parou de chover. A chuva que veio era a chuva que estava retida no céu por 3 anos e meio. A chuva que desceu foi suficiente para encher todos os rios, todos os lagos, todas as lagoas. A chuva que desceu foi suficiente para regar a terra que estava seca, ávida por uma chuva para regar a semente. A chuva que desceu foi suficiente para saciar a sede do gado. A chuva que desceu foi suficiente para fazer a plantação brotar. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida e lhe dizer que aquela bênção que está retida no céu, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 3 anos e meio, ou seja lá quanto tempo for, Deus está liberando do céu para a tua vida hoje. Creia, meu amado, creia, minha amada, os céus estão se abrindo e a chuva de Deus vai descer na sua vida. Ô glória! Fica de pé no teu lugar, por favor. Esse é o Deus do Monte Carmelo, é o Deus que responde. Elias orou no Carmelo dizendo: eu quero fogo. Deus mandou fogo. Elias orou no Carmelo dizendo: eu quero chuva. Deus mandou chuva. O que isso prova? Que o que você precisa que Deus faça, Ele vai fazer. Basta que você ore com fé, clamando a Ele com fé. Feche os seus olhos um instantinho. Eu vou fazer uma oração aqui, a oração de Elias, a oração da resposta de Deus. Mas antes eu preciso falar com você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você que ainda não recebeu a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, você precisa entregar. E você não pode mais adiar isso. Você não pode mais dizer outro dia, numa outra hora, numa outra oportunidade. Hoje é o dia. Essa é a hora em que Deus quer te salvar. Para que o teu nome seja escrito no livro da vida, só o que você precisa fazer
é receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tem alguém aqui esta noite que quer entregar a vida para Jesus, que quer receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Tem? Levante a mão agora, bem alto, junto com a minha. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que quer receber a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, levante agora a sua mão que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei do Evangelho. Eu saí da casa do Pai, eu saí da presença de Deus, mas eu quero voltar, eu quero me reconciliar com Cristo. Tem alguém aqui que se afastou e quer se reconciliar com Jesus? Levante a mão se tem alguém nessa situação. Pastor, eu quero é que Deus me responda. Eu quero uma resposta de Deus para a minha vida. Você quer uma resposta de Deus? Quem quer uma resposta de Deus? Então vamos orar agora. Pastores, subam no altar comigo aqui, por favor. Espalhem no altar esses pedidos de oração aqui, pastores. E vamos clamar pelo povo. Vamos clamar para Deus responder. Os profetas de Baal clamaram de manhã até meio-dia, não teve resposta nenhuma. Nós vamos clamar aqui, não vai ser muito tempo, não. Vamos clamar alguns minutinhos só. Mas Deus vai responder nosso clamor. Deus vai responder nossa petição. Isso, espalha do lado de lá também. Isso, glória a Deus. Igreja, eu quero que você levante as suas mãos aos céus agora, invoque a Deus comigo. Diga assim: meu Deus e meu Pai. Mais alto: meu Deus e meu Pai, neste momento eu clamo ao Senhor, como Elias clamou no Monte Carmelo. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que todos saibam que Tu és Deus na minha vida. Comece a clamar agora, igreja. Comece a clamar. Por qual área da sua vida você está precisando de uma resposta? Em qual área da sua vida você está precisando que Deus se manifeste como Deus que responde, como Deus que responde com fogo? Comece a clamar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus querido, meu Deus amado, eu dobro os meus joelhos agora, aqui nesse altar, Pai. Esse altar que para nós representa o Monte Carmelo, o monte da resposta de Deus. Nós clamamos a Ti porque sabemos que Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que responde o clamor do Teu povo. Ah, meu Pai querido, meu Deus amado, dá ouvidos agora ao clamor do Teu povo. Esta pessoa que se encontra numa dificuldade muito grande, da qual ela não consegue sair. Esse homem, esta mulher, que estão atravessando uma fase difícil na vida, quem sabe na área financeira. Talvez, meu Deus, essa pessoa está desempregada já tem tanto tempo, e ela vem buscando uma oportunidade de trabalho. Esta pessoa vem buscando uma chance no mercado de trabalho, mas as portas estão fechadas, tudo está travado, tudo está amarrado. Mas essa pessoa está clamando a Ti agora, assim como Elias clamou no Monte Carmelo. Eu te peço, responde, Senhor, responde, porque quando a porta do emprego se abrir, quando esta pessoa estiver trabalhando com a carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas, com benefício, com bom salário, com uma vida boa, todos que olharem vão saber que foi o Senhor. Todos verão e saberão que foi o Senhor quem fez esse milagre. Ah, meu Deus, nós clamamos a Ti agora. Responde o nosso clamor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Aleluia.